Antes de começar este roteiro, já te convido a se inscrever no canal, porque aqui você descobre os segredos que Napoleon Hill revelou e que continuam mudando vidas até hoje. Pense comigo, quantas vezes você esteve a um passo de mudar sua história e desistiu? Quantas vezes um pensamento de medo roubou a sua oportunidade? O que vou te mostrar aqui pode ser o divisor de águas da sua vida financeira e espiritual. Hill dizia que toda conquista começa com um pensamento. E esse pensamento, quando nutrido com fé, desejo e ação, se transforma em riqueza, saúde, relacionamentos e até no destino eterno. Não é teoria, é lei espiritual e mental. E a grande questão é, você está a um pensamento de distância da riqueza que tanto busca. A única coisa que te separa da abundância é o tipo de pensamento que você escolhe alimentar hoje. Você está a um pensamento de se levantar da cama de manhã com a energia de um campeão ou de permanecer paralisado pela preguiça. Um pensamento é capaz de decidir se você dará o primeiro passo rumo ao seu negócio ou se ficará mais um dia esperando a coragem que nunca vem. Napoleon Hill afirmava que o cérebro humano é como uma estação de rádio. Ele emite e recebe vibrações. E cada pensamento é uma frequência enviada ao universo. Quando você pensa em medo, insegurança e fracasso, sua mente envia ondas que atraem mais disso. Quando você pensa em fé, coragem e vitória, as mesmas leis trazem circunstâncias alinhadas a essa vibração. A Bíblia confirma: assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Essa não é uma metáfora bonita, é a explicação exata de por que você vive o que vive. O seu mundo externo é reflexo do pensamento dominante no seu mundo interno. Imagine agora, se cada decisão sua fosse moldada pela crença de que a prosperidade é inevitável. Você não teria mais medo de abrir seu negócio. Você não teria dúvida ao investir no que ama. Você não se sentiria pequeno diante dos gigantes, porque saberia que tudo começa invisível em um simples pensamento. A realidade que você quer já existe, mas só se manifesta quando você dá o comando mental correto. Você está a um pensamento de transformar dor em poder. Muitos olham para o passado e dizem: não consegui porque sofri demais. Mas Hill dizia que cada fracasso carrega em si a semente de um benefício equivalente. A diferença é o pensamento que você escolhe diante da queda. Quando pensa, sou um fracasso, você cria mais quedas. Mas quando pensa, sou um aprendiz, você abre portas invisíveis. José, na Bíblia, foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Ele poderia ter se definido como vítima, mas manteve o pensamento de propósito. Esse pensamento o conduziu de prisioneiro a governador. Você percebe? Ele estava a um pensamento de desistir, mas também a um pensamento de conquistar o Egito inteiro. Na prática, isso significa que sua mente é a chave do cofre. Cada vez que você pensa não posso, você tranca a fechadura. Cada vez que você pensa eu consigo, você gira a chave e abre a porta da abundância. O mundo não responde ao que você deseja, mas ao que você pensa de forma constante e emocional. Hill chamava isso de desejo ardente, o combustível que transforma ideias em ouro. Você está a um pensamento de mudar sua vida inteira, e isso não é exagero. Um único pensamento sustentado com fé e emoção tem o poder de abrir portas que pareciam trancadas para sempre. Napoleon Hill dizia que todas as conquistas começam com uma ideia, mas não é qualquer ideia. É um pensamento nutrido com intensidade, repetido com convicção, transformado em crença inabalável. O mundo em que você vive hoje é reflexo direto dos pensamentos que você sustentou ontem. Olhe ao redor. Sua casa, seu trabalho, suas roupas, sua conta bancária, até mesmo os relacionamentos que você mantém, tudo começou como um pensamento.
Nada existe no plano físico que não tenha existido primeiro no plano mental. Isso significa que você não é vítima das circunstâncias, mas autor da realidade. Está a um pensamento de criar riqueza, saúde, amor, propósito. Está a um pensamento de mudar o rumo da sua família para sempre. O que mantém milhões de pessoas presas à escassez não é a falta de oportunidades, mas a insistência em pensamentos de medo e limitação. Quando você pensa, não dá, é impossível, não é para mim, você emite ondas vibracionais que atraem situações que confirmam exatamente isso. É como se o universo dissesse, está bem, se é isso que você acredita, vou lhe mostrar que você tem razão. Mas quando você pensa, eu consigo, é possível, eu mereço, o mesmo universo responde, está bem, se é isso que você acredita, vou lhe mostrar que você tem razão. Você percebe? O mundo externo sempre valida o pensamento dominante do mundo interno. Quantas vezes você esteve a centímetros de realizar um sonho e recuou, porque o pensamento errado dominou a sua mente? A história está cheia de exemplos de pessoas que falharam várias vezes antes de triunfar. Thomas Edison fracassou mais de 1000 vezes antes de criar a lâmpada elétrica. Cada fracasso poderia ter sido o fim se ele tivesse sustentado o pensamento de derrota. Mas ele alimentava um único pensamento: não falhei 1000 vezes. Descobri 1000 maneiras que não funcionam. Esse pensamento o manteve em movimento até que o sucesso fosse inevitável. Você está a um pensamento de distância entre desistir e persistir. E esse único pensamento determina se sua vida será de frustração ou de conquista. Hill nos ensinou que o cérebro humano é como uma estação de rádio. Ele capta frequências e emite vibrações. Isso não é apenas filosofia, é ciência. A física quântica já comprovou que tudo é energia, e o pensamento é a forma mais sutil dessa energia. Quando você pensa em riqueza, prosperidade e abundância com emoção, sua mente envia ondas que se conectam com a mente universal. Essa conexão cria coincidências, encontros, oportunidades, portas abertas. Mas quando você pensa em escassez, dívida e fracasso, sua mente se conecta com frequências de miséria, atraindo mais do mesmo. O mundo não é justo nem injusto, ele apenas responde às vibrações que você emite. A grande virada acontece quando você percebe que pode escolher conscientemente o pensamento que vai sustentar. Você não controla os pensamentos que surgem, mas controla aqueles que decide manter. Um pensamento de fracasso pode bater à porta, mas você não precisa convidá-lo para ficar. Um pensamento de medo pode aparecer, mas você pode substituí-lo por um de fé. É nessa escolha diária que sua vida é moldada. Cada vez que você decide pensar com fé, você dá um passo em direção à abundância. Cada vez que cede ao medo, você dá um passo em direção à escassez. Você está a um pensamento de distância dos dois caminhos. Pense agora na sua própria vida. Quantas vezes você se sentiu travado diante de uma oportunidade? Quantas vezes deixou de investir, de começar um projeto, de falar com alguém importante, porque o pensamento não vai dar certo foi mais forte? Esse pensamento foi o ladrão do seu futuro. Mas hoje você pode escolher diferente. Hoje você pode sustentar um pensamento de coragem. Hoje, você pode acreditar que o impossível é apenas algo que ainda não foi tentado. Hoje, você pode declarar para si mesmo: eu vou conseguir, eu vou prosperar, eu vou transformar minha vida. Hill dizia que o desejo ardente é o ponto de partida de todas as conquistas. Mas o desejo, para ser ardente, precisa estar sustentado em um pensamento fixo. Não é um pensamento passageiro, daqueles que surgem e somem em minutos. É um pensamento constante, repetido, reforçado, carregado de emoção. É ele que grava no subconsciente a imagem do que você deseja. E quando o subconsciente aceita uma ideia como verdade, ele começa a trabalhar de forma invisível para torná-la realidade.
Você pode não saber como, mas os recursos aparecem. Você pode não ver o caminho, mas as oportunidades surgem. Lembre-se, você está a um pensamento de mudar sua vida financeira. Muitas pessoas dizem, se eu tivesse mais dinheiro, começaria meu negócio. Mas a verdade é o contrário. Se eu tivesse mais pensamentos de prosperidade, o dinheiro viria. O capital não nasce do acaso, nasce de uma mente focada em gerar valor, em criar soluções, em servir. O dinheiro é apenas uma consequência da qualidade dos pensamentos que você alimenta. A Bíblia afirma: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso significa que a mudança não começa do lado de fora, mas do lado de dentro. Se você quer mais abundância, renove os pensamentos de escassez. Se você quer saúde, renove os pensamentos de doença. Se você quer amor, renove os pensamentos de rejeição. É a renovação da mente que abre espaço para uma vida nova. Agora pense comigo. O que você tem sustentado nos últimos dias? Quais pensamentos você tem repetido ao acordar e ao dormir? Eles são de confiança ou de dúvida? São de vitória ou de derrota? Essa é a pergunta central que determina seu destino. Você não está longe da abundância. Você não precisa de 10 anos para mudar sua realidade. Você precisa de um único pensamento sustentado hoje. Imagine um homem que está preso em uma cela escura. Ele acha que a porta está trancada, então nunca tenta sair. Mas um dia, alguém lhe diz: experimente girar a maçaneta. Ele hesita, mas decide tentar. Para sua surpresa, a porta estava destrancada o tempo todo. Ele estava a um pensamento de liberdade, mas viveu anos como prisioneiro. Assim é a sua vida. A porta da riqueza está aberta, mas você só descobrirá isso quando sustentar o pensamento de que pode sair. Você não precisa acreditar em sorte, nem esperar que algo externo mude. Você só precisa sustentar o pensamento certo. Hill dizia: tudo que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. A chave está em acreditar. Conceber você já consegue. Todos concebem ideias, mas poucos acreditam de verdade. A maioria concebe e mata o pensamento com dúvida. Os vencedores concebem e alimentam o pensamento com fé. A partir de hoje, decida ser um desses vencedores. Não importa quantas vezes fracassou, não importa o quanto já perdeu, você está a um pensamento de distância da sua vitória. Escolha hoje o pensamento da abundância, escolha hoje a fé, escolha hoje acreditar. E verá que a realidade começará a se moldar de acordo com esse novo pensamento. Você está a um pensamento de romper os padrões que aprisionaram gerações da sua família. Quantas vezes você ouviu frases como: dinheiro não dá em árvore, a vida é dura mesmo, rico só fica mais rico, pobre sempre será pobre. Essas frases são pensamentos cristalizados que foram repetidos ao longo dos anos até virarem crenças. E crenças moldam destinos. Mas aqui está a verdade. Você não precisa repetir a história da sua família. Você não precisa carregar as mesmas limitações. Está a um pensamento de mudar toda a linha do seu futuro. Basta decidir agora que você não é vítima de herança mental negativa. Você pode plantar novas sementes de abundância na sua mente e colher frutos que seus antepassados nunca imaginaram. Napoleon Hill afirmava que a pobreza não é falta de dinheiro, é falta de pensamento certo. Quantos homens e mulheres herdaram fortunas e perderam tudo porque nunca aprenderam a pensar de forma próspera? E quantos nasceram sem nada, mas mudaram o mundo porque alimentaram um pensamento poderoso? A diferença nunca foi o ponto de partida, mas o pensamento sustentado. Você pode nascer em solo árido, mas se plantar a semente certa, ela encontra um caminho para brotar. O pensamento é a semente e você é o jardineiro. Olhe ao redor e perceba como a sociedade é treinada para sustentar pensamentos de escassez. A mídia repete crises, dívidas, tragédias.
Os vizinhos falam de falta, de contas, de desemprego. O ambiente é um campo fértil para pensamentos de medo. Mas você pode ser a exceção. Você pode escolher nutrir a mente com palavras de fé, de coragem, de prosperidade. Você pode desligar os ruídos de fora e acender a voz de dentro. Porque no fim, não é o que dizem ao seu redor que molda sua vida, mas o que você sustenta no silêncio da sua mente. Você está a um pensamento de criar uma visão tão forte que nada poderá pará-lo. Hill dizia que a imaginação é a oficina da alma. É nela que você constrói os planos antes de vê-los no mundo físico. Quando você fecha os olhos e pensa com detalhes na vida que deseja, está desenhando a planta da sua futura realidade. A maioria das pessoas usa a imaginação para se sabotar. Pensa em catástrofes, pensa em dívidas, pensa em fracassos. Mas você pode usar essa mesma ferramenta para pensar em vitórias, abundância, conquistas. O pensamento imaginado com clareza e repetido com emoção transforma-se em ordem para o subconsciente, e o subconsciente transforma-se em ordem para o universo. Pense em um arquiteto. Antes de construir, ele cria a planta. Antes de levantar as paredes, ele define cada detalhe no papel. O prédio nasce primeiro na mente, depois no solo. Assim é com sua vida. Se você não pensar no que quer, o mundo pensará por você. Se não desenhar a planta dos seus sonhos, viverá no prédio que outros construíram. Mas se você pensar com clareza, a obra será inevitável. Você está a um pensamento de projetar o futuro que deseja. Você também está a um pensamento de transformar escassez em abundância imediata. Não é magia, é foco. Quando você pensa em falta, você amplia a falta. Quando pensa em gratidão pelo pouco que tem, esse pouco se multiplica. Hill dizia que a mente atraída pela gratidão se conecta a fontes invisíveis de provisão. A Bíblia confirma: a quem tem, se dará em abundância, mas a quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. Isso não fala de dinheiro físico, mas de pensamento. Quem pensa que tem, atrai mais. Quem pensa que não tem, perde até o que possui. Quantas vezes você já viu alguém sem grandes recursos criar algo gigantesco porque acreditava? E quantas vezes viu alguém cheio de recursos perder tudo porque pensava pequeno? A diferença nunca foi o capital, mas a mentalidade. Você está a um pensamento de começar do nada e transformar em tudo. O mundo não é movido por dinheiro, mas por ideias. O dinheiro apenas corre atrás das boas ideias. E boas ideias nascem de pensamentos ousados. Você está a um pensamento de sair da mediocridade. Mediocridade significa viver no meio, nunca ir além. É o lugar da maioria, mas não precisa ser o seu. O que separa o comum do extraordinário não é sorte, é pensamento. O homem comum pensa em segurança, em estabilidade, em não arriscar. O homem extraordinário pensa em crescimento, em impacto, em deixar um legado. E essa diferença de pensamento cria mundos completamente diferentes. Imagine se hoje você decidisse alimentar um único pensamento: eu fui criado para prosperar. Se repetisse isso pela manhã, ao longo do dia e antes de dormir. Se impregnasse cada célula do seu corpo com essa verdade, em poucas semanas começaria a agir diferente. Em poucos meses começaria a colher resultados diferentes. Em poucos anos, sua vida seria irreconhecível, porque você estava a um pensamento de mudar tudo. Hill contava a história de um homem que foi em busca de ouro. Cavou por anos, até desistir a poucos passos da mina. Vendeu seus equipamentos a outro, que continuou cavando no mesmo lugar e encontrou a fortuna. A lição é clara: você está sempre a um pensamento de desistência ou de perseverança. Se sustentar o pensamento errado, entrega o tesouro ao próximo. Se sustentar o pensamento certo, colhe a riqueza que já estava preparada para você. Agora reflita: quantas vezes você desistiu a centímetros do ouro?
Quantas vezes parou porque acreditou no pensamento de que não era para você? E se tivesse dado mais um passo, sustentado mais um pensamento de fé, o que estaria vivendo hoje? A vida não pune os que caem, mas pune os que param. A queda é inevitável, mas a desistência é escolha. E essa escolha nasce do pensamento que você decide alimentar. Você está a um pensamento de transformar lágrimas em celebração. A dor não é sinal de fracasso, mas de transformação. O diamante só surge após pressão. O ouro só é puro após passar pelo fogo. Sua vida não é diferente. O sofrimento que você viveu é apenas o fogo refinador. Mas se sustentar o pensamento de vítima, se afunda. Se sustentar o pensamento de propósito, se levanta mais forte. Você não controla o fogo, mas controla o pensamento que mantém enquanto passa por ele. E lembre-se, você não está sozinho. A mente universal, ou Deus, como preferir chamar, responde aos seus pensamentos. Quando você sustenta pensamentos de fé, abre a porta para que forças invisíveis trabalhem ao seu favor. Anjos, coincidências, pessoas, oportunidades, tudo se organiza para materializar o pensamento sustentado. Mas quando sustenta pensamentos de medo, essas mesmas forças se retiram e você se sente abandonado. Não é abandono, é desconexão. O canal é o pensamento. Portanto, decida hoje sustentar o pensamento da abundância. Escreva-o, repita-o, sinta-o, viva-o. Hill dizia que a repetição é o segredo. Não basta pensar uma vez. É pensar todos os dias, até que o pensamento vire crença e a crença vire realidade. Você está a um pensamento de se tornar a versão mais próspera de si mesmo. Não desperdice essa chance. Você está a um pensamento de transformar limitações em possibilidades ilimitadas. Tudo o que você acredita ser um bloqueio, na verdade, é apenas a forma como sua mente interpreta o fato. Para algumas pessoas, perder um emprego é o fim, mas para outras, é a oportunidade de começar um negócio que as levará à liberdade financeira. Para uns, uma dívida é motivo de desespero, mas para outros é a centelha que os obriga a pensar criativamente e abrir novas fontes de renda. Não é o fato em si que determina o futuro, mas o pensamento que você sustenta diante do fato. Hill dizia que nada tem poder sobre nós até que aceitemos mentalmente. Se você pensa que algo é um fardo, torna-se um fardo. Se pensa que é um trampolim, transforma-se em degrau para a sua vitória. Você está a um pensamento de perceber que a riqueza não é algo distante, mas um estado mental. Pessoas ricas não são aquelas que têm dinheiro, mas aquelas que pensam em abundância. É por isso que existem ricos que perdem tudo e voltam a conquistar, enquanto existem pobres que ganham muito e logo perdem. O dinheiro é apenas um reflexo temporário, mas a mentalidade é a raiz permanente. E uma raiz de pensamento certo sempre gera novos frutos. Mesmo que cortem a árvore, ela brota de novo, porque a raiz está viva. Sua raiz é o que você pensa todos os dias. Lembre-se, você não pode colher uvas de espinheiros. Não pode colher abundância de uma mente que pensa em escassez. Cada pensamento é uma semente, e cada semente dá frutos conforme sua espécie. Pensar em dívida gera mais dívida. Pensar em riqueza gera mais riqueza. Pensar em saúde gera vitalidade. Pensar em doença gera enfermidade. E o detalhe é que você não colhe apenas para si. Seus filhos, seus netos, seus descendentes colherão frutos da árvore que você planta hoje. Por isso, sustentar o pensamento certo não é apenas um ato pessoal, mas um legado eterno. Você está a um pensamento de entender que o fracasso não existe. O que chamamos de fracasso é apenas feedback, apenas informação de que algo não funcionou daquela maneira. Edison dizia: "Eu não falhei 1000 vezes, apenas encontrei 1000 formas que não funcionam." O pensamento dele era:
Cada tentativa me aproxima do resultado final. E foi assim que conseguiu criar a lâmpada elétrica. Se tivesse sustentado o pensamento "sou um fracasso", teria desistido antes da 100ª tentativa. Mas sustentou a ideia de aprendizado e esse pensamento o conduziu à vitória. O mesmo vale para você. O fracasso não é real, é apenas a interpretação que você dá ao processo. Você está a um pensamento de ver riqueza, onde outros só veem ruínas. Quando todos fogem em pânico, há quem veja oportunidade. Durante crises econômicas, alguns perdem tudo, mas outros constroem impérios. A diferença está no pensamento sustentado diante do caos. A maioria pensa, é o fim. Os poucos que vencem pensam, é um novo começo. Hill dizia que grandes fortunas surgem justamente em tempos de dificuldade, porque os que pensam com ousadia veem o que ninguém mais vê. A vida não premia quem tem medo, mas quem sustenta a visão mesmo na tempestade. Você está a um pensamento de sair da passividade para a ação. Muitas pessoas vivem esperando que algo mude, que alguém apareça, que a sorte bata à porta. Mas Hill era categórico. Nada acontece até que você pense com decisão e haja em consequência. Pensamento sem ação é fantasia. Ação sem pensamento é esforço perdido. Mas pensamento certo com ação determinada cria resultados extraordinários. O mundo não responde ao que você deseja no silêncio, mas ao que você pensa com clareza e age com coragem. Você está a um pensamento de entender que cada segundo é uma escolha. A mente não para de pensar, mas você pode escolher em qual pensamento colocar energia. É como ter duas rádios tocando ao mesmo tempo. Uma transmite medo, outra transmite fé. Você não controla as transmissões, mas controla qual estação sintonizar. Se mantém a estação do medo, viverá em desespero. Se mantém a estação da fé, viverá em abundância. O poder está na sua escolha. Você está a um pensamento de liberar o poder da autossugestão. Hill dizia que o subconsciente é como um servo obediente. Ele aceita qualquer ordem que você repete com emoção, seja boa ou ruim. Se você diz constantemente, sou um derrotado, seu subconsciente cria situações para confirmar. Se diz, sou próspero e capaz, ele mobiliza recursos invisíveis para materializar isso. A autossugestão é o volante que direciona sua vida. Se você o entrega ao medo, será guiado para o abismo. Se entrega à fé, será guiado para a abundância. Você está a um pensamento de perceber que a vida é generosa. Muitas pessoas vivem como se o mundo fosse um lugar hostil, como se Deus quisesse puni-las, como se a abundância fosse reservada a poucos. Mas a verdade é que o universo é abundante por natureza. O ar é abundante, a água é abundante, a terra produz mais frutos do que conseguimos consumir. A escassez não está fora, mas dentro. É um pensamento coletivo de limitação que cria a ilusão de falta. Mas quando você sustenta o pensamento de abundância, percebe que tudo já estava disponível o tempo todo. Você está a um pensamento de assumir responsabilidade pela própria vida. Enquanto culpar o governo, a economia, a família, os vizinhos, estará entregando seu poder a outros. Mas quando decide pensar, eu sou responsável pelo que atraio e pelo que faço com o que recebo, nesse instante se liberta, porque se você é responsável, também é capaz de mudar. Esse pensamento é o ponto de virada que separa os que ficam presos na reclamação dos que avançam para a vitória. Você está a um pensamento de ativar a fé, e fé não é sentimento religioso, é estado mental de certeza, é acreditar no invisível antes de vê-lo, é sustentar o pensamento de que algo é real mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Hill dizia que a fé é o único antídoto contra o fracasso. Quando você pensa com fé, sua energia muda, suas palavras mudam, suas ações mudam.
E o mundo precisa mudar em resposta, porque a fé cria uma vibração tão poderosa que o universo não consegue ignorar. Você está a um pensamento de encerrar ciclos de dor. Muitas vezes, você revive os mesmos erros porque mantém os mesmos pensamentos. Atrai os mesmos relacionamentos tóxicos porque pensa que não merece algo melhor. Repete as mesmas dívidas porque pensa que dinheiro é difícil. Vive as mesmas doenças porque pensa em fraqueza. Mas se mudar o pensamento, muda o ciclo. Um único pensamento novo pode quebrar correntes antigas. Você está num pensamento de ativar sua imaginação criadora. Hill dizia que existem duas formas de imaginação: a sintética, que reorganiza o que já existe, e a criadora, que acessa a mente universal para trazer ideias originais. Grandes invenções, descobertas, fortunas nasceram da imaginação criadora, mas ela só se ativa quando você sustenta pensamentos elevados, quando se conecta à fonte. Pensamentos de medo bloqueiam a criatividade, mas pensamentos de fé a liberam. Você está a um pensamento de despertar o gênio que habita dentro de si. Nenhum ser humano nasceu sem propósito. Todos carregam um dom, uma habilidade única, uma missão. Mas muitos nunca descobrem porque sustentam pensamentos de limitação. O gênio não aparece em mentes ocupadas com medo, ele aparece em mentes abertas à possibilidade. Quando você pensa grande, o gênio acorda. Quando você pensa pequeno, ele adormece. Lembre-se, cada dia é uma nova chance de escolher. Você não precisa carregar os mesmos pensamentos de ontem. Você pode decidir hoje que será diferente. Pode plantar hoje a semente da abundância que amanhã dará frutos. Pode parar hoje de regar as ervas daninhas da escassez. Você está sempre a um pensamento de mudar. Você está a um pensamento de descobrir que a mente é o verdadeiro campo de batalha. Não é no mercado, não é no escritório, não é na rua que sua vitória ou derrota é decidida. Tudo acontece primeiro na mente. Hill dizia que o homem é aquilo que pensa o dia todo. Isso significa que se você pensa constantemente em derrota, o mundo lá fora só reflete derrota. Se pensa em vitória, inevitavelmente a vitória se manifesta. Você não controla todas as circunstâncias, mas controla os pensamentos que decide cultivar. E ao cultivá-los, molda as circunstâncias ao seu redor. Você está a um pensamento de mudar sua relação com o dinheiro. A maioria das pessoas pensa no dinheiro com medo. Medo de faltar, medo de perder, medo de não conseguir. Mas o medo repele. É como um ímã invertido. Quanto mais você teme perder, mais perde. Hill dizia que dinheiro é tímido e foge de quem o trata mal, mas corre atrás de quem o respeita e pensa nele como ferramenta de realização. Quando você começa a pensar no dinheiro como aliado, como energia que flui, ele passa a circular de forma diferente em sua vida. Você está a um pensamento de abandonar a mentalidade de vítima. Quantas vezes você se pegou dizendo: a culpa é da crise, meus pais não me deram oportunidades, ninguém me ajuda? Enquanto sustentar esses pensamentos, permanecerá preso ao mesmo lugar. Mas se mudar o pensamento para eu sou responsável pelo que crio, tudo se transforma. Porque o poder sai das mãos dos outros e volta para as suas. É doloroso assumir responsabilidade, mas é libertador. Significa que, se você criou uma vida limitada, com pensamentos de escassez, também pode criar uma vida abundante com pensamentos de prosperidade. Você está a um pensamento de entender que não precisa de aprovação externa. Muitas pessoas deixam de viver grandes sonhos porque pensam demais no que os outros vão dizer. Mas Hill dizia que opinião é a mercadoria mais barata do mundo. Todos têm uma e quase sempre sem valor. O que importa não é o que os outros pensam de você, mas o que você pensa de si mesmo. O mundo só vai respeitar quem se respeita. O mundo só acredita em quem acredita em si. Sustentar o pensamento certo sobre si
é o que muda o jogo. Você está a um pensamento de transformar tempo em aliado. Muitos dizem, não tenho tempo, mas esse é apenas um pensamento de escassez. O tempo é o mesmo para todos, 24 horas. O que muda é o pensamento com que você decide usá-lo. Se pensa que não tem tempo, desperdiça-o com distrações. Se pensa que cada hora é uma semente de futuro, passa a investir o tempo em coisas que multiplicam sua vida. O pensamento certo transforma cada minuto em investimento. Você está a um pensamento de liberar o poder da disciplina. Muitos acham que disciplina é algo pesado, mas ela é a chave da liberdade. É o pensamento de farei o que precisa ser feito, mesmo sem vontade, que constrói fortunas, corpos saudáveis, relacionamentos duradouros. Sem disciplina, a mente fica solta, dominada por pensamentos passageiros. Com disciplina, você escolhe quais pensamentos vão governar e cria constância. Hill dizia que o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos diariamente. E cada esforço nasce de um pensamento firme. Você está a um pensamento de transformar rejeição em motivação. Quantas vezes alguém te disse, você não consegue, você não serve para isso, não é o bastante? Se você sustenta esse pensamento, paralisa. Mas se muda a chave e pensa, vou provar que posso, a rejeição se torna combustível. Grandes líderes foram rejeitados inúmeras vezes. Walt Disney foi demitido por falta de criatividade. Steve Jobs foi expulso da própria empresa. Mas ambos sustentaram pensamentos que os levaram a mudar o mundo. Você também pode. Você está a um pensamento de perceber que riqueza é servir. Dinheiro não é recompensa por desejar, mas por gerar valor. Quando você pensa, como posso ajudar mais pessoas? Sua mente se abre para soluções criativas que atraem prosperidade. O pensamento de egoísmo fecha portas, mas o pensamento de contribuição abre caminhos. Hill dizia que não há sucesso duradouro sem prestar um serviço útil. O dinheiro é consequência natural de pensamentos voltados a resolver problemas de outros. Você está a um pensamento de transformar inveja em inspiração. Muitas vezes, ao ver alguém prosperando, o pensamento automático é: ele teve sorte, foi favorecido, não merecia. Mas esse pensamento bloqueia. Se em vez disso você pensa, se ele conseguiu, eu também consigo, abre-se para a abundância. O sucesso do outro se torna prova de que é possível e não ameaça. Esse pequeno ajuste mental transforma comparação em aprendizado, inveja em motivação. Você está a um pensamento de se alinhar ao propósito. Quantos vivem apenas sobrevivendo, sem saber por que estão aqui? O vazio interior é reflexo de pensamentos desconectados do propósito. Quando você pensa, nasci para algo maior, começa a atrair situações e pessoas que confirmam esse propósito. Hill dizia que nenhuma riqueza substitui a sensação de estar cumprindo uma missão. E essa missão começa no pensamento de que sua vida tem significado. Você está a um pensamento de ativar a gratidão como força criadora. Gratidão não é apenas agradecer pelo que tem, mas pensar constantemente em abundância. É reconhecer que já é abençoado, que já tem provisão, que já existe riqueza em sua vida. Esse pensamento cria um ciclo virtuoso. Quanto mais você pensa em gratidão, mais motivos recebe para agradecer. A gratidão abre a mente para enxergar oportunidades que estavam invisíveis. Você está a um pensamento de perceber que o futuro não é destino fixo, mas obra da sua imaginação. Muitos vivem como se já estivesse escrito que serão pobres, doentes ou infelizes. Mas Hill dizia que destino é resultado de pensamento constante. Mude o pensamento hoje e muda o futuro amanhã. Você não está preso a nada. O que chama de destino é apenas a colheita de pensamentos de ontem.
E você pode plantar novos pensamentos agora. Você está a um pensamento de transformar desespero em esperança. Talvez hoje olhe para suas contas, seus problemas, suas dores e pense que não há saída. Mas esse pensamento é uma prisão. Se sustentar a ideia de que há sempre um caminho, o caminho aparece. Sempre há uma solução invisível aguardando por um pensamento certo que a revele. A esperança é o pensamento que abre portas escondidas. Você está a um pensamento de compreender que sua vibração é seu cartão de visitas. O mundo percebe, mesmo inconscientemente, a energia que você transmite. Se pensa em derrota, transmite derrota. Se pensa em vitória, transmite confiança. As pessoas são atraídas ou repelidas pelo pensamento que você carrega. Negócios, amizades, oportunidades surgem para quem sustenta a vibração de abundância. O que você pensa em segredo acaba gritando em público. Você está a um pensamento de parar de viver no passado. Muitos ficam presos a memórias de erros, humilhações, traumas. Mas o passado não existe mais. É apenas um pensamento que você revive constantemente. Se decidir pensar no presente e no futuro, liberta-se da prisão. Hill dizia que não se pode dirigir olhando apenas pelo retrovisor. O pensamento certo é olhar para frente, com clareza e propósito. Você está a um pensamento de compreender que abundância não é acúmulo, mas fluxo. Quando você pensa em guardar com medo, o dinheiro se estagna e perde valor. Quando pensa em fazer o dinheiro fluir com inteligência, ele se multiplica. O pensamento de circulação cria expansão. O pensamento de retenção gera bloqueio. Prosperidade é pensamento de movimento. E lembre-se, você sempre esteve, está e estará a apenas um pensamento de distância da vida que deseja. Tudo o que precisa é decidir qual pensamento vai sustentar agora. O mundo não espera, ele responde. A mente é a causa, a vida é o efeito. A escolha é sua. Você está a um pensamento de despertar para a verdade de que tudo o que precisa já existe dentro de você. O único pensamento não é fora, sustentado não é em alguém e emoção, não é em uma loteria, tem o poder de não é em portas que pareciam trancadas para sempre. A fonte está na sua mente. Napoleon Hill, o poder invisível de criar através de um pensamento começam com uma ideia. Hill dizia que não é um homem não é derrotado, é um pensamento até que aceite a derrota em sua mente, repetido com convicção. Isso significa que não importa o que está acontecendo lá fora. O que define se acabou você vive hoje ou se está é reflexo direto dos pensamentos. É o pensamento que você escolhe manter dentro de si. Você está a um pensamento de perceber que sucesso não é evento, sua conta bancária, é processo. Até mesmo muitos relacionamentos que sucesso é um grande acontecimento, tudo começou uma virada instantânea. Mas a verdade existe é que o sucesso no plano físico é a soma de milhares de pensamentos e escolhas repetidas. Cada vez que você pensa que você não é vítima das circunstâncias, fortalece uma corrente invisível da realidade que te leva adiante. Está a um pensamento cada vez que pensa riqueza, não saúde, amor, enfraquece essa corrente. Está a um pensamento de final é apenas o resultado acumulado dos pensamentos. O que mantém milhões de pessoas presas diariamente. Não é a falta de pensamento de transformar, mas a insistência em pensamentos. Quantas vezes você deixou uma oportunidade escapar quando você pensa demais, não dá, porque esperou condições perfeitas? Não é para porque mim. Alimentou insegurança. Você emite ondas vibracionais que atraem situações que confirmam exatamente teria dado isso. Passo e é como se o universo dissesse: a dúvida está paralisa. Se é isso que você acredita, movimenta. Vou lhe mostrar que a você abre espaço para o medo. Mas quando você pensa, eu abre espaço para a possível. Eu mereço, bloqueia o mesmo universo responde. A certeza está bem. Se é isso você está que você a um pensamento de ativar coragem para que você tem razão. Hill você dizia que quem não arrisca não colhe nada o pensamento dominante do mundo. O medo de errar prende quantas vezes você esteve a centímetros de realizar um sonho, sustentar o pensamento de vou o pensamento errado assim dominou a sua mente. Esses poucos, a história está cheia de marcas de pessoas que falharam várias vezes antes de triunfar.
avanço nasceu de alguém que pensou com mais de 1000 vezes. Você está antes de pensamento de alinhar a mente e coração. Cada fracasso, pensamento poderia ter sido não tem força, mas quando o pensamento se une ao desejo ardente e à emoção, alimentava o universo pensamento. É nesse alinhamento que a fé acontece. Descobri que o subconsciente que se programa, que o mundo pensamento o manteve em movimento, pensar apenas com a razão gera dúvida. Pensar apenas com a pensamento de distância gera instabilidade. Mas quando razão e emoção sustentam pensamento determina se sua vida será de frustração ou de conquista. Você está a um pensamento de entender que riqueza é vibração contínua. Ele não adianta pensar em prosperidade um dia e em escassez no outro. Isso não é apenas o subconsciente responde ao que você repete. A física quântica já comprovou que tudo é energia. Se hoje você pensa em abundância, a forma mais sutil e amanhã pensa em derrota, quando você pensa em riqueza, prosperidade e abundância com emoção, mas sua mente envia ondas, se permanece, que se repete com a mente, cria frequência estável. Essa conexão e a frequência estável atrai resultados, oportunidades, portas abertas. Você está a um pensamento quando você pensa em escassez, dívida e fracasso, talvez por sua mente se conecta com frequências de miséria, atraindo mais do suficiente. O mundo não tem capacidade injusto. Esses pensamentos se tornaram muralhas invisíveis que bloquearam. A grande virada acontece quando você percebe, mas você pode decidir agora, pode escolher, eu mereço, eu sou capaz, o pensamento que vai sustentar. E ao repetir isso até que se torne verdade, você não controla o seu pensamento consciente. As muralhas controla aqueles que decidem manter. O que parecia impossível se abre diante de você. Pode bater você está a um pensamento, mas você não transformar sua vida em legado para ficar. O que você pensa de medo pode aparecer, não termina mas você pode substituir, vai inspirar seus filhos, vai impactar sua comunidade, que sua vida vai ecoar em gerações futuras. Cada vez que você decide se sustentar pensamentos pequenos, você dá um passo, deixará um legado de limitação. Cada vez que se sustentar pensamentos você dá um passo em direção, deixará um legado de abundância. Você está a um pensamento não precisa de mais pessoas que pensam em falta. Pense agora na sua própria vida. Quantas vezes você se sentiu você está a um pensamento de entregar seu futuro a Deus? Quantas vezes deixou de investir fé, de começar um projeto, invisível, de falar com alguém que conecta a mente humana, porque o pensamento infinita não vai dar certo. Quando você pensa em aliança com Deus, esse pensamento deixa de carregar o peso sozinho. Mas hoje você se torna canal de algo maior. Hoje, e nesse você momento, pode sustentar um pensamento de coragem. Suas forças se renovam, você pode acreditar que o impossível é apenas algo que ainda não foi tentado. Em sintonia com hoje, o Criador. Você pode declarar para ser mais poderoso. Eu vou conseguir. Eu vou prosperar, um pensamento de encerrar este ciclo de dúvida e começar um ciclo de abundância. É o ponto de partida. Você não está longe das conquistas, não está distante, mas o desejo não precisa esperar décadas. Precisa estar a um pensamento de distância, em um pensamento fixo. Um único pensamento. Não é um pensamento repetido e sustentado. Daqueles que surgem pode criar uma vida que hoje você sequer imagina. É um pensamento e esse pensamento você pode escolher reforçado, agora. Então carregado de emoção. Qual será o pensamento que vai governar sua vida a partir a imagem do que você deseja? Pense grande, pense em abundância, pense em uma ideia como verdade, pense em fé. Ele começa a trabalhar de forma invisível dobrar diante do poder invisível que sempre esteve dentro de você. Você pode não saber como, porque você está, mas os recursos sempre esteve. Você pode não ver o caminho, distância da vida, as oportunidades surgem. Você está num pensamento de despertar para a verdade, pensamento de que tudo o que precisa já existe dentro. Muitas pessoas dizem, não é se eu tivesse mais não é dinheiro, em alguém, não é em uma loteria, não é em um milagre distante. Se eu tivesse mais pensamento do poder invisível de criar através de um pensamento sustentado. O capital não dizia que um homem não é derrotado focado até que aceite a derrota em criar soluções. Isso significa que não importa o que está acontecendo, uma consequência da qualidade define se acabou que você ou se está apenas começando. É o pensamento pela renovação da vossa mente dentro disso. Isso significa que a mudança não começa do lado de sucesso, não é evento de dentro, é processo. Se você quer mais abundância, sucesso renove os pensamentos de escassez, uma virada instantânea. Se você quer saúde, mas a verdade renove os pensamentos de doença. É a soma de milhares de pensamentos renove os pensamentos de rejeição. Cada vez que você renovação da mente que abre espaço para uma vida nova, que te agora pense comigo.
Cada vez que você tem sustentado nos últimos dias, enfraquece essa corrente. Quais pensamentos você tem repetido? O destino final é apenas o resultado acumulado dos pensamentos de confiança que você alimenta diariamente. São de vitória. Você está a um pensamento de transformar dúvida. Essa é a pergunta central que determina seu destino. Quantas vezes você deixou uma oportunidade de escapar porque pensou demais? Você não precisa esperou condições perfeitas para mudar porque alimentou insegurança. Você precisa de um único pensamento sustentado hoje. Teria dado Imagine um homem que está preso em uma cela escura. A dúvida paralisa. Ele acha que a porta está trancada, movimenta. Então nunca tenta sair. A dúvida abre espaço para o medo. Alguém lhe certeza abre espaço para girar a maçaneta. A dúvida bloqueia, mas decide tentar. A certeza, para sua surpresa, a porta você está a um pensamento de ativar coragem para ele estava a um pensamento de liberdade. Dizia que quem não arrisca não colhe nada além do comum. Assim, o medo de errar prende milhões em vidas pequenas, enquanto poucos ousam sustentar o pensamento disso, vou sustentar o pensamento de que pode sair. Esses poucos você não precisa que deixam marcas sorte, nem esperar que algo externo invenção. Você só precisa sustentar o pensamento que pensou com ousadia. Dizia, você está a um pensamento que a mente humana pode conceber e acreditar. Pensamentos pode alcançar. Não tem força, mas quando o pensamento se une ao desejo ardente, conceber você já consegue. O universo concebem ideias. É nesse alinhamento que a fé acreditam de verdade, que o subconsciente se concebe e mata o pensamento com se dobra. Os vencedores concebem e alimentam o pensamento apenas com a emoção. A partir de hoje, gera instabilidade. Decida ser um desses mas vencedores. Quando razão e não emoção importa quantas vezes fracassou, o mesmo pensamento, não importa o quanto já perdeu, pode resistir. Você está a um pensamento de entender que escolha hoje o pensamento da abundância. Escolha hoje pensar em prosperidade. Escolha hoje acreditar e em escassez e verá que a realidade começará a se moldar de acordo com esse novo pensamento.